empresário Renato achou que ninguém lembraria do seu aniversário. Um dia inteiro, sem uma mensagem, sem nada. Quando abriu a porta da cozinha, Patrícia estava ali com os 2 meninos e um bolo de chocolate que ninguém tinha pedido. E ele parou com os olhos cheios de uma coisa que não esperava sentir. A pasta escorregou da mão de Renato e bateu no chão da cozinha antes que ele conseguisse segurar. E o barulho fez os 2 meninos virarem ao mesmo tempo, com os rostos cheios de chocolate e os olhos brilhando de um jeito que ele não via há muito tempo. Quando reconheceram o pai parado na entrada com a gravata afrouxada e a expressão de quem não entendia o que estava vendo, os 2 sorriram sem combinar, e Davi largou o que estava fazendo e apontou para o bolo com os 2 braços abertos. "Pai, a gente fez para você, a gente lembrou." Renato não conseguiu responder de imediato. Ficou parado na soleira, olhando para o bolo de chocolate sobre a bancada de mármore, a cobertura escorrida para um lado, os confeitos coloridos espalhados por toda a superfície sem ordem nenhuma, os brigadeiros posicionados ao redor de qualquer jeito, a vela ainda apagada encostada na borda e para Patrícia parada do lado de tudo aquilo com o avental azul manchado e o rosto completamente calmo de quem havia planejado aquele momento com cuidado e sabia exatamente como ia terminar. Miguel ainda tinha os dedos no bolo quando virou para o pai. "Eu fiz a parte de cima, o Davi colocou os brigadeiros." Davi corrigiu na hora, sem hesitar. "Eu coloquei os brigadeiros e os granulados do lado." Miguel considerou aquilo por um segundo. "Mas eu ajudei nos granulados também." Davi pensou antes de responder. Ajudou um pouco. Miguel aceitou aquilo como um acordo justo e voltou a pressionar confeitos no bolo com os dedos. Renato olhou para os 2 e não disse nada, porque não havia palavra disponível naquele momento que chegasse perto do que estava sentindo. Patrícia se mexeu devagar. Foi até a gaveta mais próxima, tirou o isqueiro e acendeu a vela no centro do bolo. E quando a chama pegou, ela recuou um passo e ficou de lado, deixando o espaço aberto entre Renato e os meninos. "A gente acordou cedo hoje," ela disse com aquela voz tranquila e direta que ela sempre teve. "Os meninos ficaram animados desde o café da manhã e não pararam de perguntar que horas você chegava." Miguel confirmou com a cabeça, como se aquilo fosse um dado oficial que precisava ser registrado. "Eu perguntei umas 5 vezes." Davi levantou a mão sem cerimônia. "Eu perguntei mais." Patrícia olhou para Davi com a expressão de quem tinha o número exato guardado. "Você perguntou 8 vezes, eu contei." Davi baixou a mão com uma satisfação visível, como se 8 fosse um número do qual se orgulhar com razão. Miguel olhou para o irmão. 8 vezes é muito." Davi não concordou nem um pouco. 8 vezes é o certo quando a coisa é importante. Patrícia olhou para os 2 com a expressão de quem estava tentando não sorrir e estava claramente perdendo essa batalha. Renato ficou parado um momento a mais do que o necessário antes de entrar de vez na cozinha. Havia algo naquela cena que ele precisava olhar por inteiro antes de se mover, porque alguma coisa nele sabia que aquele momento era daqueles que não voltam e que a memória guarda com um cuidado diferente dos outros. O bolo era torto. A vela estava levemente inclinada para o lado. Os confeitos tinham chegado até a bancada de mármore ao redor do prato. Os rostos dos 2 meninos tinham chocolate do queixo até a testa. E Patrícia tinha uma marca do avental onde as mãos tinham pousado enquanto ela estava de braços cruzados esperando. Nada daquilo estava perfeito, e era exatamente por isso que estava certo. Renato passou a mão no rosto devagar, pegou a pasta do chão e a apoiou na cadeira mais próxima. O dia tinha sido longo de um jeito específico, aquele longo que não é sobre as horas em si, mas sobre o peso que cada hora carrega quando a pessoa está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. A secretária tinha chegado de manhã com uma pasta de documentos e dito bom dia sem nenhuma entonação diferente. O sócio tinha mandado mensagem às 10 sobre uma cláusula de contrato sem mencionar absolutamente nada.
Às 12h30, ele tinha comido um sanduíche de pé no escritório, enquanto olhava para uma apresentação na tela. Às 3 da tarde, tinha entrado numa reunião que estava prevista para 1 hora e tinha durado 3. Às 6h20, tinha finalmente saído do prédio, entrado no carro, colocado a mão no volante e ficado parado por um momento no estacionamento vazio porque não estava com vontade de ligar o motor ainda. Foi naquele silêncio do carro, sem agenda, sem ligação, sem tela acesa, que o número chegou na cabeça sem avisar. 40 anos naquele dia. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma palavra de ninguém que não fosse sobre trabalho. E ele tinha deixado o dia passar como qualquer outra terça-feira, porque fazia tempo que tinha parado de esperar que alguém se lembrasse de alguma coisa que não fosse urgente. Patrícia, Renato disse com a voz mais baixa do que planejou. Quanto tempo vocês ficaram fazendo isso? Patrícia foi até a bancada e começou a organizar as tigelas sujas. A gente começou às 2 da tarde. Miguel confirmou com entusiasmo genuíno. Eu ajudei desde o começo. Davi levantou a mão. Eu também. A Patrícia ensinou como misturar a massa. Patrícia olhou para Davi com a calma de quem tem informações complementares. Você misturou por 2 minutos e depois quis ir brincar. Davi considerou aquilo com honestidade. Misturar é cansativo. Miguel olhou para o irmão. Eu misturei mais. Davi não contestou. Você tem mais paciência que eu. Miguel ficou claramente satisfeito com esse reconhecimento e não tentou esconder. Renato olhou para os dois por um segundo. Mas como vocês sabiam que era meu aniversário hoje? Davi olhou para ele como se a pergunta fosse óbvia. A Patrícia falou. Renato olhou para a Patrícia. Ela continuou organizando as tigelas sem virar. Eu marco no calendário da geladeira as datas importantes. Renato olhou para a geladeira. Havia um calendário colado ali, com anotações de letra pequena e cuidadosa, que ele nunca tinha parado para ler direito. Havia o dia da reunião de pais na escola dos meninos. Havia o dia do dentista do Miguel. Havia o dia da consulta do Davi. Havia, com um círculo em caneta vermelha, a data de hoje. Ele ficou olhando para aquele círculo por um segundo mais longo do que o necessário. A separação de Renato e Ana tinha acontecido 8 meses antes, num processo que foi doloroso da maneira discreta e constante que as coisas difíceis costumam ser quando 2 adultos decidem não transformar o próprio fim em conflito aberto. Eles tinham ficado juntos por 6 anos, construído a empresa juntos nos primeiros 3, tido os meninos no quarto, e nos 2 últimos anos tinham ido se afastando de um jeito que nenhum dos dois conseguia nomear com precisão suficiente para consertar. Ana tinha proposto a conversa final, numa noite de domingo, depois que os meninos dormiram, e Renato tinha ouvido com atenção porque sempre soube ouvir ela, e os dois tinham conversado até depois de meia-noite, sem raiva declarada e sem cenas. E quando terminaram, os dois sabiam que era o certo e isso não tornava mais fácil. Ana tinha ficado mais um mês organizando a mudança. E naquele mês, os dois tinham mantido uma normalidade cuidadosa na frente dos meninos. E quando ela foi, Renato ficou parado no carro por 20 minutos depois de voltar do aeroporto, antes de conseguir entrar em casa. Os meninos estavam dormindo quando ele entrou. Patrícia tinha ficado com eles até ele chegar e estava lavando a louça do jantar quando ele abriu a porta. Ela olhou para ele, não disse nada, foi buscar um copo de água e colocou na bancada do lado dele sem explicação. E ele bebeu, e ela voltou para a louça e nenhum dos dois precisou falar nada, porque aquilo já era suficiente. Patrícia tinha visto tudo aquilo acontecer. Não de longe, não pelos fragmentos que chegam quando alguém conta depois, mas de dentro, porque ela estava naquela casa 3 vezes por semana durante os 2 últimos anos do casamento, limpando os quartos, lavando as roupas, e estava presente de um jeito que as pessoas ficam invisíveis.
para quem está no meio de alguma coisa difícil, porque parte de todo o drama humano acontece na frente de quem está passando pano na bancada. Ela tinha visto as conversas que paravam quando ela entrava no cômodo. Tinha visto os jantares, onde Renato e Ana falavam só com os meninos. Tinha visto o dia em que Ana ficou sentada no canto da sala por 3 horas sem abrir a boca. Tinha visto Renato chegar cada vez mais tarde, semana após semana. E quando tudo acabou, e Ana foi embora, e Renato ficou com os meninos e com aquela casa grande e silenciosa, Patrícia tinha olhando para os 2 de 4 anos, que ainda não entendiam direito o que tinha mudado, mas sentiam o peso disso de um jeito que crianças sentem antes de conseguir nomear. E tinha tomado uma decisão que nunca discutiu com ninguém e nunca explicou para Renato. Como foi a escola hoje? Renato perguntou, virando para os meninos. Miguel ficou animado. Bom, mas eu tive que explicar uma coisa importante para o Caio. Renato cruzou os braços com interesse. Que coisa? Miguel respirou fundo como quem está prestes a dar uma explicação séria. Ele disse que dinossauro não era animal. Renato ficou um segundo processando aquilo. E é? Miguel olhou para o pai com uma paciência que parecia genuinamente esticada. Pai, é réptil. Davi emendou com convicção imediata. Réptil é animal. Miguel apontou para o irmão. Exatamente. Renato olhou para os dois. E o Caio entendeu? Miguel encolheu os ombros. Eu expliquei 2 vezes e ele concordou. Davi confirmou. O Miguel tem esse poder de explicar as coisas. Renato olhou para Miguel. E você, Davi? O que aconteceu hoje? Davi pensou por um segundo. Eu desenhei um leão. Renato esperou mais. E? Davi completou com naturalidade. E ficou muito parecido. Miguel olhou para o irmão. Ficou mais com cara de cachorro. Davi não se abalou. O leão estava deitado. Deitado fica parecido com cachorro. Patrícia foi ligando o fogo para aquecer o jantar, enquanto os meninos continuavam a conversa sobre o leão. E Renato ficou apoiado na bancada, olhando para ela de costas por um momento, para o avental azul manchado de chocolate, para o jeito que ela se movia naquela cozinha com uma familiaridade que levou meses para construir, mas que agora era parte daquele espaço tanto quanto os móveis e as panelas. Havia uma coisa que ele nunca tinha perguntado, que sempre existia na cabeça dele como uma pergunta sem urgência que ia sendo adiada. Patrícia, ele disse com cuidado. Você tem filhos? Ela parou um segundo com a colher na mão antes de virar levemente. Tenho uma filha. Renato ficou parado. Em 8 meses nunca tinha perguntado isso. Quantos anos ela tem? Patrícia voltou para a panela. 17. Mora com a minha irmã durante a semana porque a escola dela fica mais perto de lá. Renato ficou em silêncio por um momento, calculando o que aquilo significava na prática. Patrícia passava os dias inteiros naquela casa, cuidando de 2 meninos, que não eram dela, enquanto a própria filha estava em outra casa durante a semana. Ela vem no final de semana? Patrícia mexeu a panela sem pressa. Quando consigo folgar no sábado, a gente passa o dia junto. Renato não disse nada, mas aquilo ficou nele de um jeito que não passou. Davi tinha descido do banco e estava examinando os brigadeiros que tinham sobrado no prato pequeno ao lado do bolo, com a seriedade de alguém conduzindo uma pesquisa técnica. Patrícia, pode comer um brigadeiro agora? Patrícia respondeu sem olhar. Pode um. Davi pegou com os 2 dedos, colocou inteiro na boca, mastigou 2 vezes e ficou parado por um segundo com a expressão de análise. Esse ficou bom. Patrícia respondeu. Esse você mesmo fez. Davi ficou visivelmente impressionado com a própria capacidade. Eu tenho talento. Miguel olhou para o irmão. Eu ajudei a fazer também. Davi considerou aquilo com honestidade. Você tem talento também. Miguel ficou satisfeito e voltou para o confeito que estava tentando posicionar na borda do bolo. Renato afrouxou completamente a gravata, tirou o paletó e dobrou na cadeira, e foi até a bancada.
Davi empurrou na direção dele a tigela com confeitos que tinham sobrado com um gesto sério, como quem delega responsabilidade de peso. Ainda falta aqui do lado. Você pode terminar. Renato enfiou a mão na tigela, pegou um punhado de confeitos e começou a jogar sobre o bolo do jeito que achou certo. E Davi olhou para o resultado com uma careta de desaprovação genuína que não escondeu em nenhum momento. Pai, não é assim.